Tá começando como desenvolvedor? Então se acomoda aí e escuta alguns conselhos que eu tenho para te dar. E aí, Dev, beleza? Seja muito bem-vindo, eu me chamo Breno e você está no canal Breno Cooper. Aqui tem novos vídeos toda semana sobre front-end e programação no geral. Então você já sabe, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like e bora pro vídeo. Sabe por que eu quero te dar alguns conselhos? Porque eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu já estive no seu lugar, como um desenvolvedor iniciante, e eu sempre me encontrava pensando: o que eu preciso saber para encarar uma entrevista? Eu não tô pronto. Ou será que eu tô? Mas parece que eu estudo e não saio do lugar. E é por isso que eu tô aqui para te dar 3 conselhos nesse seu começo de carreira. Então fica bem atento e a gente vai para o nosso primeiro conselho. Tenha um objetivo claro. Tem um erro muito comum no início da carreira do desenvolvedor, que é achar que precisa dominar todas as tecnologias que falam por aí. Então chega alguém e fala para você: Java tá bombando. Aí você vai e compra um curso do básico ao avançado de Java. Aí depois vem uma outra pessoa e fala: cara, React explodiu, tem vaga saindo até debaixo da cama. Aí você vai lá e pega um curso de React. Mas aí quando você está começando a entender React, vem uma outra pessoa e fala: cara, você tá estudando React, tá maluco? Lá na minha empresa vai migrar tudo para Angular, eles vão contratar 100 pessoas para pagar 15 mil reais para todo mundo, só para trabalhar com Angular. E aí você esquece instantaneamente do React e começa a estudar Angular. E aí você percebe, né, que enquanto você pula de galho em galho, o tempo vai passando. E aí você começa a ver que faz 3, 4, 5 meses que você está estudando várias coisas e não consegue se sentir confortável com nada. Então para com isso agora. Você precisa focar urgente. Eu não estou dizendo que você não pode jamais estudar outras coisas além daquilo que você está buscando. Na realidade, você precisa fazer isso sim, mas não agora. Você está começando a sua carreira e precisa se dedicar apenas naquilo que vai abrir as portas do mercado para você. Depois disso, quando você se sentir confortável com algo, seja no front-end, seja no back-end, quando você já estiver no mercado, aí sim você pode conhecer outras coisas e vai ser até muito saudável para você, inclusive. Mas antes disso, fique focado. Falando ainda sobre ter um objetivo claro, tem uma coisa que a galera frequentemente se confunde, que é no fato do que ela precisa estudar. Por exemplo, eu já vi pessoas que estavam iniciando na programação e aí quando eu perguntei: mas o que você está estudando? Ela respondeu: eu tô fazendo um curso de Java avançado, HTML, Python. Eu comprei um curso de ciência de dados também e vou começar esse final de semana. E aí eu pergunto, né? Você tem uma estratégia, né? E aí a pessoa responde: claro, tô indo pra cima. Comprei vários cursos, tem até uns de inteligência artificial aí que eu tô pra comprar. Galera, isso não pode acontecer. Você precisa ter uma estratégia. O primeiro passo é entender o que é front-end e back-end. E depois disso, escolher um deles para iniciar os seus estudos. Eu recomendo você iniciar com front-end, porque a curva de aprendizado é muito mais simples e facilita o caminho para você entender todo o resto depois. Então estuda e depois que você estiver confortável, busca entender o que é o back-end. E aí você escolhe uma linguagem para back-end, começa por exemplo com Java, C# ou JavaScript com Node.js e por aí vai. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal explicando exatamente o que faz um front-end e o outro vai te ensinar a dar os primeiros passos. Sim, eu tô falando de a gente criar código. Vai aparecer um card aqui. Clica nele e já deixa tudo no gatilho para você maratonar assim que a gente terminar esse vídeo aqui. Mas ainda não sai daqui porque eu preciso te dar mais 2 conselhos. E aqui nós entramos no segundo conselho: organização, disciplina, persistência e resiliência. Vamos começar com organização. Estabeleça metas para os seus estudos. Determina onde e quando você quer chegar. Sabe por quê? Porque você está começando agora e provavelmente vai começar através de cursos, certo? E os cursos, cara, é extremamente previsível. Você sabe onde um curso começa e onde ele termina. Quanto tempo aproximadamente você vai levar para terminar aquele curso? Então organize a sua agenda. Por exemplo, se você estudar 2 horas por dia, todo santo dia, logo vai ter 14 horas durante uma semana.
E isso é o suficiente para você terminar aquele curso X que você pensou. E até o final do mês, você vai estar conseguindo iniciar o outro curso, o curso Y. Faz uma agenda, usa os aplicativos, por exemplo, para te auxiliar nessa produtividade. Tem o Trello, o Todoist, agendas do Google, da Apple e por aí vai. Usa coisas que vão te beneficiar nessa organização. Mas olha, nada disso vai adiantar se faltar uma coisa, e eu estou falando da disciplina. Se você não tiver disciplina, todo e qualquer esforço para criar uma rotina de estudo vai por água abaixo. E eu falo isso por mim, porque dezenas de vezes eu criei cronogramas, usei apps, escrevi notas, post-its, tudo isso para atingir os meus objetivos, mas muitas vezes falhei por não conseguir dar importância à disciplina. Começava na segunda-feira na linha, aí terça-feira já não estava muito na linha, aí na quinta estava completamente perdido. E com o tempo eu começava a me sentir muito frustrado, ao ver que eu não conseguia atingir nenhuma das minhas metas. Pensava que não tinha capacidade. Mas hoje, depois de apanhar bastante, eu finalmente entendi o valor que tem procurar seguir a disciplina, aplicar ela em tudo que eu faço. Não é fácil, mas com esforço a gente consegue. Mas olha, para valer a pena essa organização e disciplina, existe um outro ponto muito importante a se considerar, e eu estou falando da persistência. Por mais organizado e disciplinado que você esteja, você corre um grande risco de falhar miseravelmente em atingir seus objetivos se você não tiver com o mindset certo. E o que eu quero dizer com isso? Entenda de uma vez por todas, tudo que você tiver interesse, a princípio vai parecer fácil e maravilhoso, mas no meio do caminho temos a tendência de parar tudo quando as coisas começam a apertar. E acredite, uma hora sempre começa a apertar. As coisas começam a ficar mais complicadas do que aparentavam ser no início. Por exemplo, a gente vê alguém lá tocando violão. E aí a gente acha lindo, cria interesse, vai, compra um violão e mete as caras. Os primeiros dias, as primeiras notas, tudo aquilo é muito lindo. Mas o tempo passa, os dedos começam a doer, você começa a perceber que a pestana é difícil e aí vem a vontade de desistir. Na programação não é diferente. É como em qualquer outra coisa. Tudo que criamos interesse, no começo parece ser muito simples e bonito. Mas na vida, a gente não lida só com coisas boas. A dor também, as dificuldades, tá tudo aí. E aí a gente entra num outro ponto, a resiliência. Uma pessoa resiliente é alguém que consegue passar pelas dificuldades sem perder o foco, sem desanimar. Quando você estiver chegando num ponto em que as coisas parecerem travar, não desanima, isso é normal, acontece com todo mundo, acontece com quem está começando e acontece com o sênior. Não é você o problema, na realidade não tem problema. Quando as coisas travam, é quando tem uma situação que precisa de um pouco mais de atenção. Um pouco de pesquisa, talvez, uma aprofundada num determinado conceito. Dá uma parada, vai tomar uma água, fica uns 15 minutinhos longe da tela, volta. Aí você vai ver que vai fazer toda a diferença. Terceiro conselho, pratique todo dia. Não fique um dia sem pôr a mão no código. Eu não estou falando daquela prática de curso, quando você está ali acompanhando com o professor. Eu estou falando de você fazer seus próprios experimentos, pegando as habilidades que você vem aprendendo nos últimos dias e criando coisas que vierem na sua cabeça. Aí você vai falar, Breno, é muito difícil ter ideias. Eu não estou falando de você criar uma coisa inovadora, nunca pensada. Eu estou falando de você criar coisas do seu dia a dia. Por exemplo, digamos que você está estudando HTML e CSS. Recria um site que você visita, como por exemplo o YouTube. Não precisa criar todos os comportamentos do YouTube, obviamente, mas se você conseguir pelo menos fazer uma réplica do design, você já vai estar exercitando e vai ter até um portfólio. E eu tinha dito que seriam 3 conselhos, certo? Mas é claro que eu tenho mais um na manga e esse é muito importante, é um bônus, então presta muita atenção. Não se compare com ninguém. Isso é uma das piores atitudes que você pode ter contra você mesmo. Não olhe para outros devs pensando que são melhores do que você. Nós temos a tendência de nos comparar a outras pessoas em tudo que nós fazemos. O problema é que quando fazemos isso, normalmente nos sentimos mal, achando que somos mais lentos ou piores do que os outros. O ponto é que cada um tem uma história de vida. Uns têm mais tempo para estudar, outros menos. Uns estão com a cabeça mais tranquila, enquanto outros estão com a atenção dividida entre grandes problemas e os estudos. Entende? O tempo é diferente para cada pessoa, o aprendizado é diferente para cada pessoa.
Cada um tem um tempo e uma forma de assimilar um conteúdo. E isso de forma nenhuma te faz melhor ou pior do que outra pessoa. Isso varia até mesmo nas tecnologias. Por exemplo, tem gente que pega para estudar uma tecnologia X e fica penando ali para entender de forma ampla aquele assunto. E aí ele pega uma tecnologia Y e aquilo flui de uma forma super natural. E aí uma outra pessoa estudando as mesmas tecnologias aprende de uma maneira completamente oposta, tendo mais facilidade na tecnologia X do que na Y. Então, por favor, me prometa que você não vai se comparar com outros devs. Apenas dê o seu melhor. Não se comparar não quer dizer que você vai ser medíocre, dando desculpas de que esse aí é o seu jeito. Não se comparar quer dizer que você vai dar o seu melhor todo santo dia, sem achar que é melhor ou pior do que os outros. E era isso que eu tinha para te falar, Dev. São conselhos que se eu tivesse escutado no começo da minha carreira, tudo teria sido muito mais fácil. Mas não tem problema, estou aqui para transmitir para você e eu sei que se você aplicar todos eles, vai fazer uma grande diferença para você. Fechado? E eu quero ouvir a sua opinião, deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, se você tem coisas para acrescentar. Eu vou me beneficiar, as pessoas que lerem os comentários vão se beneficiar e todo mundo vai sair bem. Fechado? Se ainda não se inscreveu nesse canal, por favor se inscreva agora, ativa o seu sininho, clica no like. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado e a gente vai se ver no próximo vídeo.